Eu perdi basicamente muitas horas estudando. Cara, isso é muito real. E o pior de tudo é que eu não aprendi nada com isso. Isso aconteceu comigo, real, oficial, quando eu tava me preparando para o vestibular pela primeira vez. Isso tem aí uns 15 anos, né? 15 anos. Tem essa cara de novinho, mas eu tenho... mais velhinho, né? E eu tava no ensino médio, eu tava no 3º ano do ensino médio, e eu quero contar uma história pra vocês de como isso aconteceu. Nessa época eu tava fazendo vestibular seriado, ou seja, cada ano tinha uma prova de vestibular, eu tinha uma prova de vestibular pro primeiro ano, pro segundo e pro terceiro, então desde o primeiro ano, na verdade desde a 8ª série, que na época era a 8ª série, não tinha nono ano nessa época, eu já comecei a ter experiências com prova de vestibular. Inclusive isso daqui é muito legal pra você que tá querendo se preparar pro vestibular, você começa a treinar fazendo outras provas, então começa a fazer prova de vestibular, tudo que parecer pipocar por aí. Tá no primeiro ano, faz a prova do Enem, faz a prova de concurso, faz o que for. Começa a se deparar com esse tipo de prova. Ai, cara, dinheiro, não sei o que, então baixa e faz simulado. E aí, quando chegou no 3º ano, eu decidi que eu ia fazer vestibular realmente valendo. Meu pai até chegou pra mim e perguntou se eu não queria deixar pra ano que vem e fazer só o cursinho. Eu falei, não, eu quero fazer esse ano eu vou passar, esse ano vai ser louco, vai ser muita onda. Então beleza, eu comecei a me preparar e realmente eu fiquei muito focado. O meu desempenho ali meu intuito era ficar realmente muito focado na hora de estudar. O que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a estudar, de manhã eu estudava na escola, de tarde para o cursinho, de noite eu estudava em casa. Então, ou seja, era full time, de domingo a domingo, ou seja, só de tempos de aula eu assistia de manhã e de tarde. E aí teve uma época que a minha escola, que eu estudava numa escola pública, ela entrou de greve, era um instituto federal, e nessa época o instituto federal, toda vez que a universidade federal entrava em greve, eles entravam em greve também. E um pouco antes disso, era muito comum as universidades entrarem em greve, então a greve era muito comum mesmo. E eu até que peguei poucas greves nessa minha escola. E até mesmo na universidade, acho que eu peguei 2 ou 3, não, foi 2. Então assim, o que aconteceu é que eu estudava muito, eu estudava muitas horas, e eu não sabia muito o que fazer naquela época, eu estudava apenas por volume. E eu seguia a cartilha do estudante que tinha que passar no vestibular, que eu conhecia daquela época, né? Que era sentar e estudar. Na minha cabeça e na cabeça do senso comum da época, que na verdade ainda é o senso comum de hoje, tu tem que fazer quantidade, tem que estudar. E eu passava muitas horas estudando. E eu me lembro de sentir uma aflição muito grande, porque quanto mais eu estudava, muita coisa eu não aprendia. Então eu estudava muita biologia, não aprendia muita biologia. Eu estudava muita literatura, não conseguia assimilar literatura direito. Então por quê? Eu fazia volume e não conseguia aprender. E aí, claro, 15 anos depois eu percebi, depois de muita batalha, depois de muita experiência na hora de estudar e dar aula e ter complicações de aluno e pesquisa e estudo, eu descobri que estudar muitas horas não é eficiente. E aí, como é que eu vou conseguir estudar com mais eficiência, me tornar um estudante muito melhor, ter um estudo de mais qualidade? Como é que eu tenho que fazer isso? Basicamente, eu tenho que seguir dois caminhos: planejamento e metodologia de estudo. É basicamente isso. Eu vou falar primeiro um de cada vez. O planejamento tem que ser basicamente quanto você vai se preparar para estudar. Imagina, comece a pensar que o estudo é como se fosse você é um atleta de alto rendimento. Então, o atleta de alto rendimento, ele vai chegar no dia da competição, mas ele tem que treinar muito bem antes. Então, a qualidade do treino dele vai definir os resultados dele no dia da prova, no dia do torneio. A mesma coisa acontece para os estudos. Quanto mais você se prepara com mais qualidade, com mais eficiência, você vai ter melhores resultados em relação a isso, não é verdade? Então, esse planejamento, ele é essencial para você construir um treinamento de qualidade para o seu estudo. Ou seja, o que você faz muito antes da prova é que vai definir como você vai ser aprovado. E aí o planejamento engloba os seus objetivos muito bem definidos, o que você vai estudar, o que você tem mais dificuldade, o que mais cai na prova, o seu cronograma de revisão, como você encara o seu cronograma de estudo, como tá a sua mentalidade para outras coisas. Eu vou falar de alguns pontos desses que eu acabei de citar aqui. Por exemplo, a mentalidade. Muitos estudantes têm a mentalidade de que tem que estudar muito, seguir o cronograma e cumprir esse cronograma. É essencial cumprir esse cronograma. Vamos lá. Lá na escola, lá no cursinho, você vai ter uma quantidade X de matérias que você tem que estudar, de assuntos que você tem que estudar, que você tem que ver, para você conseguir passar no vestibular. Então você tem lá a sua lista, e aí você tem um tempo para matar essa lista. Ou seja, dependendo do momento que você começa a estudar, você tem um tempo para matar essa lista. E aí você vai matando essa lista e você vai vendo que não vai dar tempo de você ver tudo. Normal, isso acontece.
mesmo que você passe 8 anos no cursinho, você não vai conseguir ver tudo com qualidade, claro. E aí o que você faz? Você começa a acelerar o processo, porque você tem que ver tudo, E aí você acaba pulando exercícios, você acaba pulando assuntos que você não dominou ainda. E aí você tá fazendo o quê? Quantidade. Cara, você consegue perceber quanto isso é nocivo? Você simplesmente tá estudando praticar uma lista. E aí chega na hora da prova, o que adianta você passar 2 horas estudando um assunto, não aprender ele bacana, chega na hora da prova, não conseguir acertar a questão porque você não aprendeu esse assunto bacana. Então você gastou 2 horas da sua vida, 2 horas do seu tempo que não vão voltar mais. Você gastou essas 2 horas pra não aproveitar isso. Então é muito mais lucro você começar a estudar com planejamento, porque aí você vai saber o que estudar, saber priorizar os assuntos que mais caem, que consequentemente, e aliado aos que você tem mais dificuldade, saber estudar isso com qualidade, fazendo cronograma de revisão e tudo mais. Você fazer isso é muito mais eficiente pra você estudar. Então quando você faz isso, do que você simplesmente ticando a sua lista lá, você vai ter muito mais qualidade na hora da sua prova. Caio, mas na hora da prova pode cair assuntos que eu não vi. Cara, mas os assuntos que você viu, você domina e você tem muito mais chances de acertar esse tipo de questão. Então, o primeiro passo é mudar essa mentalidade. Outra coisa que o planejamento traz muito bacana é o que você vai estudar, como você vai organizar o seu estudo, na verdade. Então, por exemplo, no dia anterior você já planeja tudo o que você vai seguir. E aí você tem que traquear o que você tá bem e o que você tá mal. Você fez lá a sua lista de dificuldades, das questões que mais caem, dos assuntos que mais caem, aliado com os assuntos que você tem mais dificuldade, e você sabe o que priorizar. E aí, então, olha, hoje eu tenho que estudar isso. E aí você faz bateria de exercícios, simulados, acompanhamento através de gráficos, numa tabelinha de papel mesmo, ou então no Excel, e você vai saber, olha, nessa matéria eu não tô legal. É diferente de você pensar assim, eu acho que eu não tô bem em geometria, porque o acho, ele é muito impreciso, você tem que ser mais preciso possível. Os melhores atletas, eles tendem a mensurar os seus resultados. Na hora de treinamento, eles fazem medidas, porque assim eles sabem se guiar no caminho. Então eles sabem aonde tem que melhorar, onde não precisa mexer, o que tem que fazer, e aí eles criam estratégias para executar. Baseado nisso, a gente pula para outro ponto, que é a execução do próprio estudo. Com a execução do próprio estudo, você consegue ter muito mais qualidade em aplicar o seu estudo propriamente dito. Você vai saber quais são as técnicas de estudo que vão funcionar para você vai saber quais são os horários que funcionam para você vai saber como os tipos de exercícios que você tem que fazer, você vai saber o que você tem que fazer, você vai saber montar uma rotina muito bem qualificada de estudo e, consequentemente, ter muito mais eficiência na hora de estudar. Caio, onde eu posso aprender a executar esse tipo de conteúdo? 2 coisas que você tem que fazer agora, nesse momento. A primeira coisa é se inscrever no canal, ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo, porque nesse canal eu dou a nata da nata de dicas de estudo. Eu trago conteúdo todo santo dia para você aprender a estudar com qualidade, e é com qualidade mesmo, entendeu? Então se inscreve e assina o sino das notificações para não perder absolutamente nada. Outra coisa que você tem que fazer é se inscrever no nossa comunidade de estudos. Lá eu dou dicas adicionais, eu faço ainda mais. Ou seja, você vai se inscrever na nossa comunidade de estudo, é totalmente gratuito, tá um link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. A terceira coisa que vai fazer, eu falei que era 2, mas são 3 na verdade. Gravei um material falando como você vai aprender muito mais matemática assistindo menos aulas. Olha só que coisa maravilhosa. E aí eu quebro algumas objeções que você tem em relação à aula, como você só quer aprender assistindo aula, não sei o que, papapá. Não, cara, isso não é a maneira mais eficiente de estudar, e eu gravei um material completo, gratuito pra você assistir, tem mais de 40 minutos, vai ser muito legal, você vai mudar completamente a forma de que você tá estudando hoje. Então, vai aqui no link, que tá no comentário fixado aqui nos primeiros comentários, você vai lá e clica e já se inscreve. Então é isso, se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários. A maneira que você estuda hoje é eficiente? Você estuda muitas horas e não consegue aprender? Se sim, coloque nos comentários, bora bater um papo, e coloca outras sugestões de vídeos que a gente trazer aqui no canal, que a gente vai trazer vídeo toda semana falando sobre essas dificuldades que você tem para estudar. Então, eu te vejo no próximo vídeo e bons estudos.